Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa jornada da Boa Confissão. Esses dias vão ser muito especiais porque eu, Padre Leonardo, vou fazer algo que eu dediquei toda a minha vida a fazer. Nesses 20 anos de sacerdócio, eu tenho atendido milhares de pessoas no sacramento da confissão e tenho encontrado tantos problemas, tantas dificuldades, e ao mesmo tempo tenho ajudado milhares de pessoas a confessarem bem, a receberem este sacramento da misericórdia de Deus, esse sacramento do amor de Deus, de modo que produza frutos na sua vida. E é esse o meu desejo. Eu desejo não só que você saiba o que é a confissão, isso todo mundo sabe, mas que você aprenda a confessar bem e que, ao confessar, você possa ter os frutos que a confissão nos traz. E antes de falar sobre o assunto que nós vamos falar aqui agora, eu queria fazer uma breve história para você, contar para você uma breve história sobre como eu comecei com tudo isso, né? Talvez você não me conheça. Então, claro que eu não comecei a experimentar o sacramento da confissão depois de padre. Eu confesso desde adolescente. E desde adolescente, né, desde quando eu fiz a minha primeira confissão, há mais de 35 anos, eu comecei a sentir muitas dificuldades. E essas dificuldades, e eu tinha dificuldades muito sérias mesmo com a confissão que eu vou contar para você. E essas dificuldades, é interessante, talvez eu nunca tenha dito isso para ninguém, elas me ajudaram, elas me fortaleceram na descoberta da minha vocação. Quanto mais eu tinha dificuldade de confessar, mais vontade eu tinha de ser padre. Claro que a minha única motivação para ser padre não era atender confissão, eu também queria celebrar a missa, né? Eu também queria fazer os outros sacramentos, mas a confissão ela me encantava. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu senti uma grande necessidade da confissão. Eu senti uma necessidade imensa de confessar os meus pecados, de receber a misericórdia de Deus. Não era algo que fosse uma mania minha, era algo que eu experimentava na minha carne. E que eu tinha essa dificuldade de encontrar sacerdotes para confessar em primeiro lugar. E segundo, ao chegar ao sacerdote, eu não sabia como me portar, eu não sabia o que dizer. Um outro problema também surgiu naquela época, e isso é quase comum em muitos jovens que estão descobrindo Deus, estão experimentando Deus, estão querendo ser mais próximos do nosso Senhor, a dificuldade dos escrúpulos. Ou seja, eu ia para a confissão, mas eu ficava com escrúpulo, com medo de que aquela confissão não valesse, de que aquela confissão fosse nula, inválida. Talvez eu tivesse um pouco de razão. Por quê? Porque eu não tinha recebido uma catequese, uma instrução na paróquia, onde quer que eu estivesse, no meu colégio católico, que eu estudei em colégio católico, lá nenhuma religiosa, nenhuma freira nunca me ensinou a confessar. Enfim, para a crisma, me lembro que quando eu fui receber a crisma, aliás, quando eu fui receber a primeira comunhão, o padre deu assim 5 minutos de palavrinha antes da confissão, e eu estava mais nervoso, não sei nem o que, né? Então, eu me lembro até hoje, eu estava tão nervoso que eu fiquei traumatizado, né? Eu me lembro o que eu disse para o padre. Por incrível que pareça, eu descobri depois que essa confissão foi bem mal feita mesmo, né? Olhe lá se não foi inválida, porque eu não sabia confessar. Então, parece que é uma coisa simples, e de fato é simples, eu vou mostrar para você como é simples, mas ao mesmo tempo a gente precisa, de fato, aprofundar isso. Então, como eu estava contando para você, nesses anos que eu fui descobrindo a minha vocação, e eu fui sentindo essa dificuldade da confissão, então a gente vai crescendo, né, vai completando 15, 16, 17 anos, e vai chegando a hora de decidir, né, eu decidi entrar no seminário aos 18 anos, e eu continuava com a mesma dificuldade. Eu queria confessar, eu queria saber se a minha confissão estava sendo bem feita, eu queria confessar com frequência, então tinha padres que diziam que não podia, tinha padres que diziam que era demais, então cada padre falava uma coisa, eram tempos confusos, parecidos com os de hoje também, em que às vezes a gente não tem tanta segurança
em que às vezes a gente fica meio, ué, quem é que está falando aqui a orientação correta? E era mais difícil na minha época, lá, final dos anos 80, por ali, porque não existia a internet. Olha que vantagem maravilhosa nós temos hoje. Nós temos um instrumento que me possibilita chegar até você. Aqui nós temos pessoas do Brasil todo e temos pessoas também de vários países. Eu tenho pessoas que me seguem, que se inscreveram aqui nessa jornada de Portugal, dos Estados Unidos, da Europa, até do Japão. Veja que facilidade nós temos, que bênção nós temos, não é verdade? Então, naquela época, a gente não tinha acesso a coisas boas. O que a gente podia ter acesso a livros, mas livros, vocês sabem, que são caros, né? E são difíceis. Os livros bons, realmente, às vezes, nem são publicados, não é? Então, ao entrar no seminário, eu entrei com esta ideia fixa, com este desejo, na verdade, não ideia fixa, né? Mas com esse sonho. Eu sonho em ser padre para absolver os pecados, para dar aquilo que eu tanto quero e que muitas vezes não consigo, fico nervoso. Então o que é que eu sentia? Nervosismo, insegurança, vergonha, medo de estar confessando errado. Eu sentia tudo isso. E no seminário, obviamente, estudei sobre todos os sacramentos, incluindo a confissão, mas eu achei que não bastava. E eu quero só contar uma coisa interessante desses primeiros anos, né, nesses primeiros tempos até, do que aconteceu no início do meu sacerdócio, né? Era tanto o meu sonho realizar a confissão, né, o sacramento da confissão. Então eu tinha 2 jovens, que eu era muito amigo da família deles, inclusive quem me conhece sabe quem eles são, né, porque a gente se fala muito na internet e a gente até faz live juntos, que é o Dr. Rubens, hoje é o Dr. Rubens, né, que é casado e tudo, e o Dr. Alcineto, né, são 2 grandes amigos meus, né, de uma família que eu amo muito. Então, e eles disputavam para saber quem é que ia ser a primeira pessoa a confessar comigo. Foi muito engraçado isso, né? Então, na minha missa, aconteceu que quando eu fui dar a comunhão, a primeira comunhão que eu dei como padre, né, o Alcineto, que era pequenininho na época, era criança, ele furou a fila, correu, empurrou a pessoa que estava na frente e foi a primeira pessoa que eu dei a comunhão. E aí, na hora que eu fui atender confissão pela primeira vez, então eu já sabia que esse era o sonho deles, né? Então eu liguei lá para a mãe deles, eu já posso atender confissão, né? Porque tem um prazo entre o dia da ordenação e o dia que a gente começa a atender confissão. É o bispo quem nos autoriza a atender confissão. E aí eu fui na capela lá onde eu morava e liguei, né? Olha, já posso atender. Então eles correram lá e teve uma pequena briga porque o Alcinato, que era menorzinho, né, queria confessar na frente. Mas aí o Rubinho, não, você já comungou primeiro, então você vai confessar primeiro, né? Aí ele foi e confessou primeiro. Mas por que eu contei essa história? Porque, como para mim foi marcante começar isso, né? E como foi especial esse primeiro tempo, né? Então me lembro que eu passava horas a fio atendendo confissão, sobretudo dos jovens, mas também dos casais, enfim, de todo mundo que vinha. E na época eu morava em Fortaleza, então haviam filas gigantescas, né? O cearense gosta muito de confessar, graças a Deus, né? Mas, enfim, como eu disse, aquilo para mim não bastava. Apesar de eu ter a formação do seminário e apesar de já poder atender confissão, eu queria aprofundar isso. E aí, pela graça de Deus, né, eu tive a oportunidade de ir para Roma, para estudar sobre sacramentos em Roma. E lá fiz o mestrado e fiz o meu trabalho final de mestrado sobre o sacramento da confissão. Estou dizendo isso só para mostrar para vocês, né, para falar para vocês a minha paixão, né, o meu amor, né, por este ministério. Então, como todos vocês sabem, esse ministério que eu sempre amei exercer, que eu sempre amei estudar e ensinar, ele agora pode ser expandido, né, esse ensinamento, esta catequese pode ser expandido, como eu disse no início, para muito mais pessoas. Eu posso atingir agora multidões. Então, graças a Deus, através da internet, esse ensinamento, esta formação pode chegar até você. E eu louvo e agradeço muito a Deus e agradeço você que dedicou o seu tempo, que está dedicando o seu tempo a estudar sobre isso. A gente dedica o nosso tempo a estudar ou a
tantas coisas que às vezes não nos edificam, que às vezes não trazem para a gente um benefício tão grande. Então você está separando esse momento aqui, esses minutos aqui, para estar comigo, para poder vivenciar bem, mais profundamente o sacramento da confissão. Portanto, louvado seja Deus e seja muito bem-vindo. Você deve estar se perguntando, mas Padre Leonardo, por que todo esse trabalho, né? Por que o senhor dá esse trabalho de fazer tantos vídeos, um conteúdo tão grande no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, enfim, promover esta semana, essa jornada da boa confissão? A razão é muito simples, eu já expliquei. Primeiro, pelo meu grande amor por esse ministério, pelo meu amor pelo próprio sacerdócio. Eu sou uma pessoa apaixonada por ser padre, né? Se eu tivesse que voltar atrás e começar tudo do começo, do zero, eu faria com toda alegria, sem sombra de dúvidas. Não existe outra vida para mim a não ser essa. Mas existe uma outra razão. A razão de poder ajudar você a não passar pelos problemas que eu passei. Eu não tive essa oportunidade de ter um sacerdote que eu confiava que pudesse me ajudar. Tudo bem, eu tinha o padre lá na hora da confissão, alguns padres eram muito bons, isso é verdade. Mas eu não tinha uma catequese sobre isso, né? Não tinha um livro que eu lesse, não tinha um vídeo na internet, não tinha isso. Então eu sentia essa dificuldade, eu sentia esses problemas, essa carência de formação, e principalmente de uma formação numa linguagem simples. Porque às vezes, e agora eu vou falar aqui para você na real, né? Se você pega um livro de teologia, você vai pegar um calhamaço desse tamanho assim, né? Então eu tenho dezenas de livros de teologia, né, sobre os sacramentos, sobre a confissão, eu tenho coleções inteiras. Muitos livros, talvez a maioria deles nem em português são, né? Tem muitos livros que são em outras línguas. Enfim, não é tão simples assim. E às vezes aquilo que a gente encontra para os leigos também não é algo que a gente possa compreender ou colocar em prática no nosso dia a dia, de forma concreta. Então eu quis responder isso. Eu quis poder também dar a minha contribuição para vocês que me seguem, para vocês que estão aqui na internet buscando um conhecimento mais profundo a respeito da nossa fé católica, onde eu possa dar para você aquilo que, como eu falei, eu tanto busquei e não alcancei, e hoje eu posso lhe dar. Então, essa é a razão. Mas vamos lá. Padre, quais são os problemas? E eu queria falar um pouco sobre isso na nossa aula de hoje. Quais são os problemas da confissão? Olha, a primeira coisa é que a maioria das pessoas que confessam com frequência, talvez você confesse com frequência, a maioria das pessoas acha que está fazendo uma boa confissão. Acha que está de boas, né? Como se diz aí na gíria, que está tranquilo, que está ótimo, né? Que já cumpri com a minha obrigação de católico, estou bem. E ao atender confissões, então quando eu passei a escutar as pessoas a confessarem, eu comecei a ver que a coisa não era bem assim. Eu comecei a perceber que era o contrário. A maioria das pessoas, e quando eu falo a maioria, é a maioria mesmo. A maioria das pessoas, até mesmo aquelas que confessavam com frequência, não sabiam confessar. E eu ficava espantado. Às vezes eu tentava ajudar a pessoa na hora da confissão. Mas sabe como que você desconfia que a pessoa não sabe? Mas na verdade você nem tem certeza, você nem tem tempo. Tem uma fila enorme ali para você atender, uma fila de 20, 30, 40, 50 pessoas. Me lembro que uma vez eu era padre jovem, o meu recorde, né? Eu tinha poucos meses de padre, acho que eu tinha 2 meses no máximo de padre, e eu fiquei 7 horas atendendo confissão. Era num evento lá, católico, né? Então, tinha uma fila gigantesca e acabou que foi ficando tarde, os padres foram indo embora e eu fiquei até 2 horas. Comecei 7 horas da noite e terminei meia-noite. Coisa assim, absurda, né? Parei só para tomar um lanchinho, beber uma aguinha e voltava. Mas o que eu percebia? Então, o que eu tenho percebido nesses anos todos? Que as pessoas, mesmo aquelas que se confessam com frequência, elas não sabem confessar. Tem alguns problemas que a gente percebe que a pessoa não sabe.
E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer esses vídeos na internet, comecei a responder essas questões. Então, quanto mais eu respondia, mais questões me vinham. Hoje em dia eu nem consigo, lá nas centenas, nos milhares de pessoas que me mandam mensagem no privado, no Instagram, que comentam no YouTube, nas redes sociais, eu nem consigo responder a todos. Né? E eu vejo essa imensa carência de respostas, de dúvidas, né? de inquietações, de questionamentos sobre esse sacramento que deveria ser simples, né? Deveria ser algo muito prático, muito fácil da gente fazer. O primeiro problema que nós encontramos na confissão, e é um problema que eu passei também, tá, gente? É o medo de confessar. Você pode até colocar aqui nos comentários se você já passou por isso ou se você passa por isso. Por que que as pessoas têm medo de confessar? Por que que as pessoas têm, às vezes, até trauma, às vezes até pavor de confessar? Existem várias razões, mas a primeira delas, a primeira razão pela qual, né, as pessoas têm medo de confessar é porque elas têm medo de que aquela confissão seja inútil. Primeira coisa. Ou seja, que será que eu vou dizer tudo? Será que eu vou lembrar de tudo? Será que eu vou confessar direito? Será que o padre vai entender os meus pecados? Será que o padre vai me julgar? Olha que interessante. Já passou isso na sua cabeça? Será que o padre vai me julgar? Como é que o padre vai me ver depois da confissão? Será que o padre vai me dar bons conselhos? Será que ele vai me perdoar? É muito interessante isso. Isso nunca passou pela minha cabeça, quando jovem, até hoje, obviamente, mas eu achei muito interessante quando eu encontrei aqui na internet inúmeras pessoas que me faziam essa pergunta. Padre, será que eu serei perdoado? Será que esse pecado tem perdão? Então, todas essas coisas, junto com a vergonha, elas dão medo da confissão. Então, já emendo com o segundo problema muito difícil, né? Muito um nó que existe na confissão, que é a vergonha. A vergonha precisa ser vencida e existe sim um método para você vencer a vergonha. Eu vou lhe ajudar também nisso. Mas a vergonha é algo que muitas vezes paralisa a pessoa, e principalmente quando a pessoa mais precisa da confissão. A confissão ela é mais necessária quando os seus pecados eles são maiores. E normalmente você tem vergonha dos pecados grandes. Os pecadinhos pequenos do dia a dia você não tem vergonha. Mas dos pecados grandes, aqueles que você realmente precisa confessar, são aqueles que lhe trazem mais vergonha. Então, o medo da confissão é o primeiro problema que precisa ser resolvido. Padre, como a gente resolve esse medo da confissão? Exatamente quando a gente aprende a dissolver estes nós, estes obstáculos que me causam o medo. Quando eu entendo, quando eu aprendo a confessar bem, quando eu aprendo a fazer um bom exame de consciência, quando eu aprendo a acusar os meus pecados corretamente, quando eu aprendo a me arrepender, quando eu sei o que é o verdadeiro arrependimento, quando eu sei a forma correta de confessar, e quando aquelas pequenas dúvidas que talvez sejam frutos do escrúpulo, talvez sejam frutos da nossa própria falta de conhecimento, por exemplo, penitência, como é que eu cumpro a penitência? Será que o padre vai me dar uma penitência enorme porque eu cometi um pecado enorme? Ou se o padre não der a penitência, então a confissão não valeu, etc. Então quando a gente aprende sobre isso, a gente vai tranquilo. Outra coisa que ajuda muito também a perder o medo, né? Obviamente que acima de tudo é aprender a dissolver essas dúvidas, né? A dirimir essas dúvidas. Uma outra coisa que ajuda muito é a gente ter a prática da confissão. Então, o que eu vou ensinar aqui para você, eu quero que imediatamente você ponha em prática, já essa semana, se você for confessar essa semana, ou ainda esse mês, você põe em prática. Isso para mim é essencial. Eu tenho como missão, eu queria que realmente eu possa dar, eu sei que eu sou muito pequeno, mas que eu possa dar a minha contribuição para que mais e mais católicos possam vivenciar este sacramento da misericórdia de Deus de forma plena, de forma profunda, de forma que verdadeiramente a confissão os leve à salvação.
Sim, porque a salvação para nós vem pela misericórdia de Deus. Então, para começar, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem errado e já de cara dificulta a confissão? É o chamado exame de consciência. Então, como examinar a minha consciência? Então, eu preciso aprender a examinar a minha consciência. E talvez você nem saiba o que é examinar a consciência. O que é a consciência? Como examinar a consciência? Será que eu tenho que me concentrar muito? Será que eu tenho que fazer um esforço muito grande? Né? Será que eu tenho que fazer uma lista enorme de pecados? Uma lista gigantesca, né? Eu já vi pessoas vindo com um caderno para mim, ó, folheando assim, lista gigantesca, mas aí a gente até fica em dúvida, mas você cometeu todos esses pecados mesmo? De verdade? Você cometeu tudo isso? É claro que a gente, enfim, tem que acolher a pessoa, mas o que será que está acontecendo? Por que esta lista tão grande? Ou então a pessoa chega, ô padre, me pergunte porque eu não sei de nada. Essa é a mais engraçada. Com uma criança, né, de 8 anos de idade, 9 anos de idade, tudo bem, né, é compreensível. Mas um adulto, né, chegar, eu não sei de, me pergunte, me ajude, eu não sei de nada. O que é que acontece nesse caso? É um nervosismo, né? É um não saber se preparar para a confissão, não saber fazer o exame de consciência. Óbvio que você vai ficar nervoso, né? Você vai para a confissão como o aluno vai para a prova oral. Você já fez prova oral? Quando eu estudava em Roma, eu fazia... Todas as provas eram orais, imagina, né? Eu tinha que fazer as provas, eu e o professor, em italiano, né? Óbvio que o professor não falava a minha língua. Então imagina que nervosismo, né, de estar lá diante do professor e ele ia perguntando lá na hora e você tinha que lembrar aquilo que ele tinha dado durante todo o semestre. Era uma prova só para cadeira, né? Então, ou passa ou não passa. A gente fica muito nervoso, né? Ali, cara a cara com o professor na prova oral. Vocês imaginam ir para a confissão com esse sentimento, como se eu fosse para uma prova, que o padre pudesse me reprovar, né? Que se eu não falasse direito, se eu não lembrasse todo o conteúdo, eu seria reprovado. Muitas vezes é esse o sentimento das pessoas. Mas por quê? Porque não fizeram um bom exame de consciência com tranquilidade. Porque não sabem, por exemplo, diferenciar o pecado grave do pecado leve. Aqui outro problema na confissão. Para a confissão, eu preciso ter uma matéria, né? uma substância, um conteúdo. Qual é o conteúdo que eu levo? O conteúdo são os meus pecados. Agora, se eu não sei mensurar os meus pecados, eu não sei nem se esse pecado é grande demais, se esse pecado é pequeno demais, será que o que é que o padre vai pensar, né? Então, às vezes a gente fica nessa dúvida, será que eu tenho que confessar? Será que é necessário mesmo eu confessar? Outro ponto importante. Às vezes não é necessário você confessar. Você precisa aprender quando é necessário confessar. Qual é exatamente a necessidade que eu tenho de ir para a confissão? E como é que eu sei? Fazendo o exame de consciência, sabendo se eu tenho pecados graves, sabendo se eu realmente, esses pecados que eu tenho, eles me obrigam a confessar. Segundo ponto, nós vamos aprofundar estes pontos, tá bom? Nós vamos, na medida do nosso tempo, nós vamos descer mais nessas coisas, mas eu queria lhe passar aqui um panorama geral. O segundo ponto é o arrependimento. As pessoas têm medo da confissão porque não sabem se arrependeram. Não sabem se estão verdadeiramente arrependidos. Será que esse arrependimento, ele é sincero? Será que eu estou sentindo uma dor real pelos meus pecados? A dor pelos pecados, ela tem algumas características, você sabia? Eu vou falar essas características agora. A dor pelos pecados, ela tem que ser interna. Ela tem que ser sobrenatural. Ela tem que ser suma e tem que ser universal. Então, às vezes, a pessoa não sabe se arrependeu porque o arrependimento dela não tem essas quatro características. E eu faço quase uma aposta aqui, como a maioria de vocês nem conheciam essas 4 características. Interna, sobrenatural, suma e universal. Vamos lá. O que significa interna? Significa que essa dor deve partir da alma, do seu coração. Deve ser algo na sua alma, tá? Ela deve ser sobrenatural. O motivo do seu arrependimento, o motivo da dor por você ter pecado, não pode ser um motivo humano.
aqui está um dos problemas que as pessoas não confessam bem. É que esta dor nem é interna e às vezes é por motivos que não são sobrenaturais. É porque minha mãe mandou, é porque eu não quero passar vergonha, é porque, olha só essa como é comum demais. Eu tenho que crismar, eu sou obrigado a confessar, eu vou confessar só porque eu sou obrigado. Olha só que perigo. Eu tenho que realizar tal coisa na igreja, tal ato, por exemplo, ser padrinho de batismo, e o pároco exigiu que os padrinhos confessassem. Mas eu vou por causa disso. Olha como o motivo não é sobrenatural, o motivo é humano. A motivação é a vergonha, a motivação é uma obrigação que alguém mandou você fazer. A dor pelos pecados ela tem que ser suma. Ou seja, eu tenho que reconhecer diante de Deus que não existe nada pior no mundo que o pecado. O pecado é pior do que qualquer pandemia. Como nós vivenciamos um tempo de paganismo explícito, aonde as pessoas desesperadas pela saúde do corpo, eu não estou aqui desprezando a saúde do corpo, é até pecado desprezar a saúde do corpo, mas percebia-se como facilmente rejeitava Deus, as coisas de Deus, até a busca de Deus, pelo desespero por coisas que são passageiras, a nossa vida é passageira. A solução da nossa vida, a salvação da nossa vida, na verdade, é buscar a Deus. Então, eu citei esse exemplo para dizer, gente, o pecado ele é pior do que uma bomba atômica, é pior do que uma guerra, é pior do que eu perder tudo. E nós temos aqui o exemplo dos mártires, né? São Justino, por exemplo, um mártir do século II, do início do século II, anos 120, mais ou menos, que ele nasceu, não sei a data exata. São Justino era um filósofo. Estou dando um exemplo de um, mas eu posso citar aqui milhares de mártires, né? Era um filósofo, era uma pessoa muito inteligente, escreveu os primeiros escritos apologéticos da igreja. São Justino foi confrontado diante do prefeito de Roma, que fez de tudo para ele negar a fé, e disse, olha, você vai ser flagelado, você vai ser açoitado, vai ser torturado se você não oferecer incenso aos deuses, se você não rejeitar essa fé nojenta do cristianismo, desse Deus Jesus Cristo. E ele disse, estou aqui para encontrar a glória de Deus. Eu sei que irei para o céu se eu morrer por Cristo. E assim aconteceu. Foi torturado e foi decapitado por Cristo. Por quê? Porque pecar é pior do que perder a vida. Então esse é o exemplo dos mártires. Então veja bem, a dor pelo pecado ela tem que ser suma. E ela também tem que ser universal. Esse é outro problema seríssimo, porque muitas pessoas não consideram ou não sabem que elas não podem não se arrepender de algum pecado do passado. Eu tenho que estar arrependido de tudo que eu fiz na vida. Ao ponto que eu devo ter essa convicção. Como eu falei para vocês no início, né, se eu pudesse voltar, se eu tivesse que voltar para o seminário e começar tudo do zero, eu o faria. Mas a minha convicção é o seguinte, se eu tivesse por alguma hipótese a chance de voltar toda a minha vida e pudesse evitar todos os pecados que cometi na vida, assim eu o faria, porque eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi na vida. Eu não quero cometer nenhum deles. Então, veja como a dor pelos pecados ela é muito mais profunda do que às vezes a gente acha que é. Basta eu ir para a confissão para cumprir uma tabelinha, né, para fazer algo que alguém mandou eu fazer. Não é bem assim. Outro ponto importantíssimo que muitas vezes fazem até com que as confissões sejam inválidas. Imagina você ir confessar, ter todo aquele esforço, né, todo aquele medo, toda aquela ansiedade, fazer a confissão, mas por que você não sabe destes assuntos? Por que você não tinha diligência em aprender estes assuntos? Você acaba fazendo a confissão inválida. Por quê? Porque você não tem os ingredientes necessários para que a confissão seja verdadeira, seja válida. Então, um dos pontos importantíssimos e que causam confissões profundamente erradas e até mesmo nulas é a falta de propósito. O que é o propósito? É o meu desejo
mais do que o meu desejo, a minha decisão, a minha promessa de não cometer aqueles pecados e evitar todas as ocasiões, claro, dentro das minhas possibilidades, todas as ocasiões que possam me levar ao pecado. Então esse propósito, ele deve incluir também o propósito de restituir o roubo, olha só, de restituir a fama, claro, tudo dentro das possibilidades. Mas eu não posso, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma coisa sem propósito que torna a confissão nula ou inválida. Eu não posso, por exemplo, ter o costume de roubar. Eu trabalho na casa de uma pessoa, numa empresa, eu roubo. Toda sexta-feira, antes de ir para casa, eu levo uma coisinha. E eu vou confessar no sábado, mas eu não tenho o propósito de parar. Eu sei que na próxima semana que eu estarei lá na empresa ou na casa daquela pessoa, eu vou roubar de novo. Eu não tenho o propósito de parar de roubar e muito menos de devolver aquilo que eu roubei. Olha que coisa absurda. Então, esta confissão, a pessoa pensa que está sendo perdoada, mas não está. Ela está sendo inválida. Vou dar outro exemplo de falta de propósito, que pode invalidar a confissão, que a pessoa vai confessar achando que está fazendo direito e não está. Por exemplo, você tem um relacionamento com uma pessoa, é um adultério, e você pede perdão lá na confissão, mas você não corta o relacionamento, não está disposto a cortar o relacionamento com aquela pessoa, não está disposto a bloquear aquela pessoa no WhatsApp, sei lá, não tem o propósito de deixar aquele pecado. Que absurdo! Imagina você que é casado, você chegar para sua esposa, ó, minha filha, eu te traí, você me perdoa? E a esposa, com extrema generosidade cristã, diz, lhe perdoo, você não vai fazer de novo? Ah, aí você está querendo demais, né? Você está querendo muito. Imagina o que a esposa vai dizer, né? Você pede perdão para ela diz que te perdoa e pergunta, você vai fazer de novo? Né? Você vai evitar, você vai deixar de falar com aquela pessoa, você vai deixar... Ah, não, você está querendo demais, eu não sou de ferro. E aí, o que é que você acha que a esposa ia dizer de uma coisa dessa? Está entendendo como é absurdo não ter propósito? Mas às vezes as pessoas vão para a confissão sem propósito. Olha como é grave. Você está percebendo como os problemas da confissão são graves por falta de formação? Outro problema muito comum é a dificuldade em acusar os pecados. Veja, a confissão não é bate-papo, não é desabafo, não é sessão terapêutica. O bate-papo você faz com seu amigo, o desabafo você faz com seu melhor amigo, com sua esposa, com seu marido. A sessão terapêutica você paga um psicólogo. A confissão não é isso. A confissão é um tribunal onde você vai se acusar culpado e o juiz vai lhe absolver na medida em que você reconhecer-se culpado. É o contrário do tribunal do mundo. No tribunal do mundo, se eu me acusar culpado, eu sou o quê? Preso. No tribunal da confissão, no tribunal da misericórdia, se eu reconheço que sou culpado, eu sou absolvido. Porque a pena, quem pagou foi nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, derramando o seu sangue por mim. Mas é preciso que eu me arrependa de verdade. Então, a acusação, muitas vezes, não é feita. Às vezes a pessoa vai para a confissão para bater papo, para desabafar, para contar o pecado do outro, para dizer circunstâncias totalmente desnecessárias, contar histórias. Então, não sabe ser objetivo, não sabe ir direto ao ponto, vai contando histórias. Não sabe exatamente como acusar os seus pecados. E esta acusação ela deve incluir os agravantes, deve incluir talvez os atenuantes, mas principalmente os agravantes. Deve incluir o número dos pecados mortais. Você sabia disso? Quantas vezes você foi confessar e disse o número de vezes que você cometeu aquele pecado? Quantas vezes você foi confessar e você disse aquelas circunstâncias agravantes do seu pecado? Padre, mas eu tenho que chorar, eu não sinto essa dor. Será que as minhas confissões foram todas inválidas? Calma, preste atenção que eu vou explicar para você agora. A dor pelos pecados não é uma dor emocional. Escutou isso? Prestou atenção? A dor pelos pecados não é uma dor emocional. O que é uma dor emocional? Eu estou triste, eu estou angustiado. É um sentimento, uma emoção que me vem por algum acontecimento. Não é uma dor emocional.
é uma dor racional. Nós católicos não trabalhamos, a nossa fé ela não se baseia nas emoções, que são as áreas mais baixas do nosso ser. Mas a nossa fé, ela ilumina a nossa razão. Então, o que seria uma dor racional? É eu ter esta convicção, esta certeza de que aquele pecado é uma ofensa a Deus. E porque é uma ofensa a Deus, eu não quero cometê-lo. Por quê? Porque eu amo a Deus. Então, este motivo, esta motivação, Deus, vê que eu citei o nome de Deus, né? Eu me arrependo porque eu ofendi a Deus. Porque Deus é amor, porque Deus é soberano, porque eu creio em Deus. Então, esse motivo, ele é sobrenatural. Não é porque alguém me mandou, não é porque alguém brigou comigo, não é porque eu vou ser preso. Não é por isso, mas porque eu ofendi a Deus. Porque eu amo a Deus. Isso chama-se contrição. Existe também, e é válido, quando o meu amor a Deus ainda é muito principiante, eu amo pouco a Deus, mas eu sei que Deus existe e eu temo o inferno. Eu sei que o pecado, qualquer pecado, ele me acarreta castigos. Então, para não ser castigado, para não ir para o inferno, eu vou confessar. Essa motivação é válida, padre? Sim. Essa motivação é válida porque ela é sobrenatural. Ou seja, ela parte da minha fé de que existe o céu e que existe o inferno. Existe o prêmio eterno dos bons e existe o castigo eterno dos maus sem arrependimento. Deu para entender isso daí? Então, a primeira coisa é esta dor. Como eu falei na aula passada, que ela tem que ser interna, ou seja, dentro do meu coração, não é algo por motivações externas, ela tem que ser sobrenatural, ela tem que ser universal, tem que ser suma em primeiro lugar. O que é suma, né? Tanto faz, a ordem dos fatores não altera. Eu sei que, não é que eu vou sentir e chorar, eu quero bater nessa tecla porque a gente vive numa sociedade muito emotiva. A gente vive numa sociedade que valoriza demais os sentimentos, né? Tudo se fere, né? Tudo é um mimimi infinito, né? Então, por isso que eu estou batendo nisso, não é emoção. Então, eu sei, eu tenho convicção pela fé de que o pecado é o pior mal do mundo. É pior do que eu perder a minha própria vida. Na aula passada eu falei o exemplo do mártir São Justino, né? E a gente pode citar todos os mártires aqui, que são exemplos de homens que viveram a fé, que preferiram dar a vida do que cometer um pecado, do que negar a Cristo. Isso, às vezes, homens formados, né? E até mesmo crianças. A gente tem crianças mártires, né? Adolescentes mártires. Lembro dos mártires da Coreia, na época da perseguição da Coreia, século XIX, se não me engano aqui o século, onde vários cristãos foram crucificados vivos. Dentre eles tinham crianças crucificadas vivas. E todos eles lá na cruz, recebendo o suplício da cruz, pregados com pregos nas mãos, nos pés, sustentaram a fé em Cristo. Olha o mártir do México. No México nós temos dezenas de mártires, né? Dentre eles tem um que nos chama muita atenção, porque era um adolescente de 14 anos. Então, que foi pego, foi torturado pelo governo maçônico, pelo governo anticristão que tinha lá no México, foi torturado com torturas crudelíssimas. Foi arrancado a planta dos pés dele. E ele, na carne viva, teve que andar quilômetros a pé até o local do seu martírio e diante da mãe e do pai. Fizeram toda uma chantagem emocional. Negue a Cristo e volte para os braços da sua mamãe e do seu papai. E ele disse, jamais, viva Cristo Rei. E recebeu a bala, né, que o matou, mas não morreu imediatamente, começou a sangrar. Não sei se foi uma bala, foi uma pancada, foi uma bala. E o sangue escorrendo, e ele escorrendo pela mão, e ele com o dedo caído escreveu na terra a cruz e encheu a terra com o seu próprio sangue. Era um menino de 14 anos. Veja como os santos da nossa Santa Igreja Católica, como esses heróis, esses são heróis, esses são homens, esses são mulheres de verdade. Meninas, né? Lembro que Santa Inês era uma menina de 12 anos, franzina, foi torturada,
para negar a Cristo, para perder a sua castidade. E ela preferiu morrer do que perder a sua pureza. A gente pode citar tantas outras adolescentes, jovens, mulheres, adultas, até pessoas idosas, que preferiram dar a vida. Então, essa é a minha convicção. Infelizmente, cada vez que eu peco, eu dou valor àquele meu pecado. Mas eu me arrependo porque eu sei que eu cometi o maior mal do mundo. Então, suma e também universal. Eu não posso deixar pecados para trás. E aqui eu vou dizer uma coisa muito clara. Preste atenção. Você não pode esconder um pecado grave na confissão por vergonha, por medo, por qualquer outro motivo. Porque se você esconder um pecado, a confissão é nula, é inválida. Digamos que você tem 10 pecados graves. Conta 9, esconde um, por vergonha do padre. Não valeu a confissão. Não é que os 9 foram perdoados, não foi perdoado nenhum. Não valeu a confissão, entendeu? Eu gosto muito de usar umas comparações muito simples, né? Como colocar o bolo com todos os ingredientes lá, mas não ligar o fogo. Passou lá 1 hora, 2 horas, tirou e não tem bolo nenhum ali. Não adianta, mas será que só o açúcar e a farinha não virou bolo e o resto deixou de virar? Não, ou é tudo ou nada, né? Quando não vale, não vale. Entendeu? Então, um outro ponto importante que eu quero ensinar para vocês hoje aqui, da confissão, é também a modo de você falar os seus pecados. E aqui eu vou me aprofundar mais sobre um tema aqui que eu sei que é de suma importância e você vai gostar muito. Nós vamos aprender hoje aqui a diferenciar entre o pecado mortal e o pecado venial. Mas eu queria citar este ponto aqui, o modo de confessar os pecados. Quantas vezes a gente tem medo de ir para o padre? Porque a gente pensa que tem que explicar muita coisa, que tem que demorar muito, que o padre vai fazer perguntas, eu vou ter que descer em detalhes. Ou então eu já acho que tenho que contar uma história, um contexto, o padre entender. Gente, o padre não precisa entender, porque o padre não é Deus. Ele não vai precisar entender todas as suas motivações, todo o contexto que está ao redor. A não ser que, presta atenção, esse contexto torne o pecado mais grave. Vou dar um exemplo aqui, fácil de entender. Então, se eu cometi um pecado contra a castidade com uma outra pessoa, e esta outra pessoa é casada, é óbvio que esse pecado é mais grave se eu tivesse cometido com uma pessoa solteira, livre, desimpedida. Então, esse detalhe precisa ser dito. Então, todos os detalhes que tornam o pecado mais grave, você não vai contar toda a história, porque eu conheci no meu trabalho, é porque não sei o quê, é porque não sei o quê. Não. Cometi um pecado contra a castidade com uma pessoa casada. Ok? Ponto. Então, isso chama-se falar os agravantes. Então, preciso que você fale os agravantes. Outra coisa importante é você falar também as quantidades. Como assim, padre, falar as quantidades? Veja, eu gosto muito de fazer a comparação com o direito civil. Se você é acusado de homicídio, né? Se uma pessoa é acusada de homicídio, ela vai ser julgada, digamos que ela matou é um louco, né? Um psicopata, é um serial killer, ela matou 3, 4, 5 pessoas. Ela vai ser acusada e julgada por cada um dos crimes. E as penas serão somadas. De forma que a pena máxima no Brasil é 30 anos. Se ela pega a pena máxima por cada uma das pessoas, ela teria que pagar, teoricamente, 150 anos. Não é isso? Enfim, mas ela é acusada por cada um dos crimes. Bom, eu não sou expert em direito, tá? Estou só dando um exemplo que no próprio âmbito civil, quando a gente é acusado de alguma coisa, a gente é acusado por cada coisa singular. Cada pecado que nós cometemos, ele merece um castigo divino. A consequência do próprio pecado, não é Deus que é a consequência do próprio pecado. Então eu peço perdão a Deus por todos os pecados que eu cometi. Então, para que a confissão seja íntegra, ela seja mais bem feita, é preciso que eu diga quantas vezes eu cometi determinados pecados. Que pecados, padre? Os pecados graves. E aqui começam a vir os problemas, né?
Ô padre, mas eu não vou lembrar quantas vezes. Tudo bem, você vai dizer um período de tempo. Às vezes você está fazendo uma confissão de muitos anos. Ah, fazem 5, 10, 15, 20 anos que eu não confesso. Eu não sei quantas vezes eu cometi tal pecado. Então você vai dizer para o padre. Primeira coisa que você vai falar. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Na próxima aula a gente vai descer em detalhes práticos, tá bom? Não perca a próxima aula, nós vamos ter coisas bem práticas. Então a primeira coisa que você vai dizer ao padre é quanto tempo faz que você não confessa. Se o padre já está ciente que fazem 20 anos, então você vai dizer, padre, nesses 20 anos, desde a minha última confissão para cá, na minha vida toda, eu tinha o costume de fazer tal coisa, praticamente toda semana, todo mês, todo dia. Então, o padre vai ter uma noção relativa, não absoluta, não existe confissão absoluta, porque não é possível você recordar todos os pecados, mas uma noção relativa da quantidade de pecados que você cometeu. Deu para entender isso daí? Se você sabe o número exato, quem confessa com frequência sabe, às vezes você cometeu uma vez só, às vezes foram 2, foram 3, então você diz. Ou se você não sabe, você pode falar, foram muitas vezes. Do mês passado para cá, eu pequei, cometi esse pecado muitas vezes. Tudo bem, tá valendo, tá bom? Ou então, da semana passada para cá, eu cometi uma vez só. Tudo bem, tá valendo. Então falei dos agravantes, falei da quantidade, mas eu queria, sim, a forma também de falar, né? Falei da objetividade, mas eu queria voltar um pouquinho e explicar algo muito importante, que eu sei que você está ansioso para aprofundar sobre isso, que é, no exame de consciência, se eu, como eu devo exatamente reconhecer os pecados graves ou mortais e os pecados veniais. Então vamos lá. A grande dificuldade de muitas pessoas, e talvez até você tenha essa dificuldade e não saiba, é como identificar os pecados graves e os pecados leves. E eu vou explicar para você agora de forma muito simples, e eu tenho certeza que você já vai colocar em prática para a próxima confissão. Vamos lá. O que são os pecados graves? Então basta que eu explique para você o que são os pecados graves, porque o que não for grave é leve, entendeu? Vamos lá. O que são os pecados graves? Os pecados graves, que nós chamamos também de mortais, são todos aqueles que estão contidos diretamente nos 10 mandamentos da lei de Deus ou nos 5 preceitos da igreja. Ô padre, quer dizer que todo pecado que eu fizer, se estiver nos 10 mandamentos, já é grave? Não, não. Aí é que mora a grande confusão em muitas pessoas. Não é porque está nos 10 mandamentos que ele se torna automaticamente grave. Nem é porque está entre os 5 preceitos da igreja que se torna automaticamente grave. Existem algumas condições que você vai aprender agora comigo para poder colocar em prática. Primeira coisa é que ele precisa estar diretamente contra um dos 10 mandamentos e que o assunto, o conteúdo, a ação tenha sido uma coisa importante, uma coisa relevante, ok? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos lá. Roubar é pecado? Sim. Qualquer tipo de roubo é pecado? Sim. Está nos 10 mandamentos? Sim. É sempre grave? Não. Padre, quer dizer que eu posso roubar e continuar comungando como se nada tivesse acontecido? Calma. Claro que para comungar, você precisa pedir perdão a Deus, inclusive dos pecados veniais. Não vai comungar em pecado venial sem pedir perdão a Deus. Mas você pode ir comungar sem confessar, caso o seu pecado não tenha sido grave. E pode ser que o seu roubo não tenha sido grave. Padre, como eu posso diferenciar, como é que eu sei diferenciar se determinada ação que está contra um dos 10 mandamentos é grave ou não? Depende da importância daquela ação. Digamos que você entra aqui na minha casa e, sei lá, eu tenho aqui um enfeitezinho, tenho sei lá, uma florzinha ali, não tem essa florzinha, eu estou pensando aqui em um outro objeto qualquer para fique bem claro aqui a coisa ridícula, um copo
copo de vidro, aqueles copinhos de vidro lá que vem com maionese, né? Enfim. E você tem uma mania de roubar. Só para você ter uma lembrança minha, eu tenho uma caneca, né? Eu tenho uma caneca aquelas canecas que o pessoal me dá de presente, né? Tem uma que é taca o dedo nesse like, tem umas coisas engraçadas, né? Do YouTube. Então, digamos que eu tenho uma caneca lá e você, só para ficar de lembrança minha, você veio me visitar, pegou a caneca e carregou para sua casa. Pergunto, você acha que isso vai me ofender profundamente? Que este valor irrisório, ridículo de uma caneca, sei lá quanto é uma caneca, assim, eu ganhei, sei lá, 10 reais, 15 reais, não sei quanto é que vale uma caneca, nunca comprei uma caneca na minha vida. Será que isso me ofende profundamente? Entendeu? Então não, aquele assunto, aquela ação, ela não foi uma ofensa grave, porque o conteúdo era pequeno. Ah, você roubou uma caneca, roubou uma caixa de fósforo, sei lá, entendeu? Roubou uma flor do jardim. Agora, se você vier aqui na minha casa e roubar a minha câmera, o meu instrumento de trabalho caríssimo, né, que eu gastei milhares e milhares de reais para poder ter vídeos de qualidade, para evangelizar, e você carregar a minha câmera, é ou não é uma ofensa grave? Você carregar o meu computador, é ou não é uma ofensa grave? Entendeu? Então, depende daquilo que você está fazendo, se aquilo prejudica muito ou pouco o irmão, a pessoa ofendida. Com exceção dos pecados contra a castidade, que é o 6º e o 9º mandamento. Então, todos os pecados contra a castidade, por si mesmo, eles já são graves. Ah, padre, então quer dizer que qualquer mau pensamento eu já não comungo, qualquer olhar assim discreto eu já não comungo, qualquer cena que eu vir de relance ali no Instagram, eu já tenho que confessar? Não, eu não falei que todos os pecados são graves, mas que a matéria, o assunto é sempre grave. O assunto roubar nem sempre é grave. O assunto mentir, por exemplo, nem sempre é grave. Você está aqui em casa, ocupado, cansado, e aí o seu filho atende o telefone e sua mãe está em casa, aí a mãe grita, manda dizer que eu não estou. Aí o filho diz, ó, mamãe mandou dizer que não está. Né? Tem filho que faz a mãe passar vergonha desse jeito, né? Então, é uma coisa grave? Não, pelo amor de Deus. Você não vai para o inferno. É pecado? Claro que, quando eu falo que não é grave, não estou dizendo que não é pecado. Claro que é pecado. Claro que levar minha caneca do YouTube é pecado. Claro que eu vou me ofender. Eu só não vou mandar você para o inferno por causa disso. Você não vai ser condenado ao inferno porque você mandou dizer que não estava em casa. Entendeu? Mas existem mentiras, existem roubos que são grandes ofensas, que são ofensas sobre coisas sérias, sobre coisas importantes, com relação ao próximo, com relação a Deus também. Vamos pensar aqui os 3 primeiros mandamentos em que você pode ofender a Deus. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Então, por exemplo, você vê uma coisa feia assim na rua e você diz, ai meu Deus, talvez isso nem pecado seja. Né? Foi uma força do hábito. Talvez você esteja até invocando o nome de Deus porque você viu um acidente. Meu Jesus, misericórdia, isso é uma oração, isso não é pecado. Né? Você não está falando em vão. Eu estou aqui usando o nome de Deus, de Jesus, toda hora, eu não estou pecando, muito pelo contrário. Eu estou usando para evangelizar, para formar. Mas se você conta uma piada indecente com o nome de Deus, será que não é uma falta de respeito grave para com Deus? Não é? Ou então, uma blasfêmia. Nós brasileiros, nós, de modo geral, nós não temos o costume, talvez a maioria de vocês nunca na vida cometeu uma blasfêmia. Mas existem lugares, né, que quero citar, porque eu conheço, né, outros países em que a blasfêmia é normal. Em que o menino lá no futebol xingar, dizer palavrão com Deus, palavrão com Nossa Senhora, é normal. É um pecado corriqueiro, infelizmente, e é grave. Né? Eu estou xingando a Deus, xingando Nossa Senhora, xingando as coisas santas. Então, eu quero que você perceba que pecadores todos nós somos. Nós podemos pecar, inclusive, todos os dias. Mas nós só pecamos gravemente quando aquela ofensa contra os mandamentos da lei de Deus ou contra os preceitos da igreja foram realmente
algo importante. É realmente algo que, por livre e espontânea vontade, de livre consciência, então não pode ser assim, foi sem querer, né, como Chaves, né, foi sem querer querendo, né? Então, às vezes você faz uma coisa meio sem querer, sem intenção, ou sem plena intenção, sem pleno consentimento, foi num impulso. Então, às vezes, esta coisa que você não premeditou, que você não pensou, ela não é pecado grave, porque você não fez de propósito, né? De propósito lá. E aqui é onde entra os pecados contra a castidade, que deixam muitas pessoas confusas. Um mau pensamento, um mau olhar. Será que esses pecados me impedem de comungar? Eu vou explicar agora. Sim, se você fizer de propósito, se você fizer com plena consciência, se você fizer com plena malícia, então eu realmente quero ver mulheres mal vestidas, então eu vou pesquisar aqui no Instagram, pesquisar aqui na internet, porque eu quero ver pessoas mal vestidas. Não é? Eu estou na rua, no supermercado, de repente passou uma pessoa mal vestida, uma mulher mal vestida e chamou a atenção e eu, infelizmente, acabei olhando. Né? Olhar sem querer ou por um instante, no máximo, pode ser um pecado venial. Agora, elaborar este olhar, né? Encher de malícia, não é aquelas pessoas bem maliciosas que ficam olhando, soltando piadinha, isso, aquilo, lá em casa. Vocês conhecem, né? Comum em homens, não sei mulheres como é que são, mas acredito que hoje o mundo está tão sem pudor que acho que até as mulheres também fazem coisas desse tipo. Soltando piadinha. E isso torna o pecado grave. Por quê? Porque eu fiz de propósito. Eu fiz com livre intenção. Eu olhei e fiquei maliciando. Eu olhei e fiquei com maldade. Não é que eu senti, mas eu fiquei com aquela maldade. E eu favoreci, alimentei aquele olhar, aquela maldade, aquela imaginação. Não foi uma coisa que veio na minha cabeça, porque pode vir na cabeça de qualquer um de nós. Todos nós somos pecadores, todos nós somos feitos de carne e osso. Então qualquer um de nós pode ver uma coisa que lhe atraia, ter um pensamento ruim. Infelizmente, nossa natureza decaída, acontece isso. Mas uma coisa é vir na minha mente, outra coisa é eu alimentar isso na minha mente. Deu para entender? Então, gente, isso vale para os preceitos da igreja também. Vamos citar aqui um preceito da igreja para a gente não ficar, para ficar mais claro. Existe um preceito da igreja bem polêmico, né? Bem polêmico por quê? Porque muita gente me pergunta, toda sexta-feira todo mundo me pergunta, padre, esqueci de comer carne. Ô padre, deixar de comer carne é pecado mortal, pecado venial. Bora lá. Gente, se eu nego um preceito da igreja de livre e espontânea vontade, porque vou lá obedecer à igreja, quem é a igreja para dizer o que é que eu como, o que é que eu não como? Isso é um desprezo frontal contra a esposa de Cristo, que é a Santa Igreja. Isso é grave. Agora, eu estou aqui em casa, estou cansado, eu vou acabar, esqueci, né? Então comi um pedaço de carne que estava lá no feijão. Ou não prestei atenção, comi um sanduíche que tinha, né, presunto. Presunto é carne, né? Poxa, esqueci. Ou então não fui atento. Entendeu? Então isso não é um pecado grave. Primeiro, se você simplesmente esqueceu. Ou então porque você julgou que naquele dia você estava muito cansado, muito fraco, precisava comer e comeu. Não foi um desprezo pela lei de Deus. Se você comeu sabendo que aquilo ali era errado, mas não foi um desprezo pela lei de Deus, foi por algum motivo, talvez fraquinho, né? Eu estou cansado, eu estou fraco, eu estou me sentindo meio gripado. Pode ser um pecado, mas não um pecado grave. Se você esqueceu, foi sem querer, não é pecado nenhum. Você está entendendo? Seria pecado mortal? Como, por exemplo, Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa a gente é obrigado a fazer jejum. A gente unir a nossa dor à dor de Cristo. Mas tem pessoas que fazem forró. Tem pessoas que fazem churrasco. É ou não é grave? Não é? Estão desprezando a morte de Cristo. E assim por diante. Então,
eu ofendo gravemente quando eu faço de livre. Primeiro, eu tenho consciência de que aquilo é um pecado. Segundo, eu faço de livre e espontânea vontade, não está ninguém me obrigando. Eu faço de plena consciência, ou seja, eu não fiz sem querer, eu fiz sabendo o que eu estava fazendo. Eu fiz livremente, eu fiz sabendo que aquilo era pecado. E o meu ato foi um ato importante. Foi um ato sério. Não foi levar uma caixa de fósforo da casa do Padre Leonardo. Foi levar a câmera do Padre Leonardo. Foi levar o notebook do Padre Leonardo. Foi levar a carteira do Padre Leonardo, que não tem nada dentro, mas você ia levar. De qualquer forma, ia ser algo sério. Foi carregar o carro do padre. O padre vai comprar a igreja, né? Por aí vai. Entendeu, gente? Ficou claro isso? Agora eu vou falar para você quais são os 5 pontos essenciais para uma confissão bem feita. Quais são as 5 coisas que devem existir para que a confissão seja bem feita? Vamos lá. Primeira coisa, exame de consciência. Padre, o que é examinar a consciência? É olhar para dentro de si e ver onde foi que você ofendeu a Deus. Claro que existe uma técnica, existem algumas dicas que ajudam a fazer este exame de consciência, mas isso deve ser uma coisa bastante natural. Até uma criança, para fazer a primeira comunhão, ela deve saber fazer um exame de consciência. E talvez você faça e nem sabe, né? Porque cada vez que a nossa consciência apita, né, nos acusa, ela acende o sinalzinho amarelo, vermelho, nós percebemos que ofendemos a Deus. A segunda coisa é a dor por ter ofendido a Deus. E essa dor por ter ofendido a Deus, ela tem algumas características muito importantes. Nós já falamos na aula de ontem, você pode assistir de novo. Na aula de ontem não, na aula passada, né, na aula 2, você pode assistir de novo, porque é muito importante. Eu desci bem devagarzinho, né, nesses pontos, né, que são 4 pontos da dor pelo pecado. Eu quero já deixar aqui bem claro, essa dor, ela não é emotiva. Tem pessoas que são emotivas, pessoas que choram, que se sentem angustiadas, que se sentem tristes, mas essa dor não é emotiva, tá bom? Então a dor, ela é interna, sobrenatural, suma e universal. Lembraram? Então interna por quê? Porque não é da boca para fora. Não é somente você falar que está arrependido. Tem que partir do coração. Eu falar, desculpe, e isso não partir do meu coração, não é verdadeiro arrependimento, não é verdade? Então, alguém que lhe ofende e diz desculpe, mas não é falsidade, né? É só da boca para fora, você não se sente realmente que deve desculpar aquela pessoa. Muito mais Deus, que conhece o nosso coração. A dor tem que ser interna, a dor tem que ser suma, eu expliquei muito, então ela tem que ser uma dor que supere na nossa razão, não na nossa emoção, supere qualquer outro mal do mundo, então reconheça que o pecado é pior do que qualquer outro mal do mundo. Tem que ser sobrenatural, então não pode ser um arrependimento meramente humano, por razões humanas, mas por razões sobrenaturais, ou seja, que partem da fé, o amor a Deus ou até mesmo o medo dos castigos divinos, mas é sobrenatural. E ela é universal, porque eu não posso me arrepender de alguns pecados e outros não. Eu tenho que me arrepender de todos os pecados. Então, para uma boa confissão, repito, primeira coisa, o exame de consciência. Segunda coisa, eu ver qual é a dor pelo meu pecado. Então, essa dor é verdadeira, é uma dor sobrenatural, é uma dor interna, suma e universal, ok? Terceiro ponto, né, para uma boa confissão, é o propósito. Também falei muito na aula anterior sobre o propósito. Então, tenho que me propor a não mais cometer aquele pecado. Eu não posso confessar já pensando em pecar de novo. Então, isso não seria não só ilícito, né, uma coisa errada, mas seria também profanar o sacramento. Seria fazer uma confissão nula e sacrílega, se eu não tenho o propósito de não voltar a pecar. Claro que isso precisa ser muito aprofundado, precisa ser muito bem entendido, para que a gente não caia em escrúpulos, para que a gente não fique meio assim angustiado, achando que não tem o propósito. Normalmente sim, nós temos o propósito. Quarta coisa é a acusação. Que é a acusação? E eu bati muito nessa tecla, na primeira, na segunda aula também, que a confissão ela não é algumas coisas.
que às vezes a gente confunde, por isso essa palavra acusação nos parece um pouco estranha. Então vamos lá, quem lembra, quem viu as outras aulas? Confissão não é um bate-papo, a confissão não é um desabafo e a confissão não é uma sessão terapêutica, não é um encontro com um psicólogo. A confissão, na verdade, é um tribunal, onde eu vou acusar-me ou declarar-me culpado. Estou diante do juiz, que é Deus, ali o padre representa Deus, né? Representa Deus, sim, é verdade. Ele deve ter essa postura de juiz, essa postura sagrada, né? É um ministro sagrado exercendo uma função sagrada, como representante divino, está ali para lhe dar não a prisão, não a condenação, porque não foi para isso que Jesus veio. Ele está ali para lhe dar a absolvição, o perdão. E ele vai lhe dar na medida que você acusar os seus pecados. Então, a sua acusação dos pecados, ela também tem que ter algumas características. Ela tem que ser, em primeiro lugar, íntegra. O que é que significa que ela é íntegra? Significa que você não pode esconder os seus pecados. E, principalmente, você não pode esconder os pecados mortais. Nem pode, por exemplo, omitir pecados que ficaram muito atrás e você nunca confessou. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu recebo centenas, milhares de perguntas. Tem gente que fica com raiva porque eu não respondo no privado, porque não compreende, né? Eu recebo por dia centenas de perguntas, né, de intervenções no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais, não tem como eu responder todo mundo. Mas algumas eu olho, né, e algumas eu consigo ler e consigo responder. Mas uma vez uma pessoa me fez a seguinte pergunta que eu achei muito interessante. Ô padre, muitos anos atrás cometi X pecado. Pecado, ela disse qual era o pecado. E era um pecado grave. Mas faz tanto tempo, eu me arrependi muito, nunca mais eu fiz isso, eu deixei para lá. Eu preciso confessar? Olha que interessante essa pergunta da pessoa. Ela acha que porque ela já deixou de fazer, foi um erro que ela cometeu 10, 15 anos atrás, ela foi só uma vez, nunca mais ela fez, ela até ficou muito triste na época, se arrependeu muito, mas nunca confessou. Então, como aquilo não incomoda mais ela, mas ela não se esqueceu, não incomoda mais, ela acha que não precisa confessar. Ou seja, a pessoa tem um pensamento sem querer, né, um pouco protestante, achando que a coisa se realiza no nosso psicológico, na nossa imaginação, na nossa mente. E não é assim. A graça de Deus não se realiza de acordo com o nosso pensamento, imaginação, não depende das nossas emoções e sentimentos. A graça de Deus, ela nos vem de Deus através dos sacramentos. Ela é objetiva e não subjetiva, não depende dos meus sentimentos e pensamentos. Ela é concreta, ela é real. Por isso que Jesus criou os sacramentos, para que a gente não tivesse dúvida, para que a gente não tivesse dependência da nossa subjetividade. Então os sacramentos são bem concretos. É a água que cai na cabeça, no corpinho lá da criança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é a Eucaristia, isto é o meu corpo, ali é Jesus. Não é se eu acreditar bem muito, ali vira o corpo de Cristo. Se eu não acreditar, ali é só um biscoito. Pelo amor de Deus. Ali é o corpo de Cristo, acredita ou não. Né? E assim por diante. E olha, e o perdão poderia ser algo que iria nos angustiar muito. Porque tem pessoas que não se perdoam. Ou pessoas que têm dificuldade de superar algumas coisas. No entanto, a confissão torna objetivo o perdão de Deus. Entendeu? Eu não posso omitir um pecado. Então a confissão, a acusação, é isso que nós estamos falando, ela deve ser íntegra. Eu devo confessar tudo, tudo que eu nunca confessei. Atenção, dos pecados mortais. E por isso é importante a gente saber a distinção entre pecado mortal e venial. Eu falei também sobre isso na aula passada. Falamos um pouco sobre isso. Aliás, acho que falamos bastante sobre pecado mortal e venial. Entendeu? Os pecados veniais, não, porque nós não somos obrigados a confessar os pecados veniais ao sacerdote. Nós somos obrigados a pedir perdão a Deus, mas não a confessá-los, porque não necessitam da força sacramental para serem perdoados. Ô padre, mas por que a gente tem que confessar com frequência? Assuntos para depois, vamos lá. Então a confissão tem que ser íntegra, a acusação tem que ser íntegra. Eu não posso esconder. Outra coisa, ela deve considerar o número dos pecados. Quantas vezes eu pequei contra a castidade da última confissão bem feita até agora? Entendeu? Um exemplo. Tenho que confessar o número, por quê? Porque cada vez que eu pequei, eu ofendi a Deus.
Então não é botar tudo num balaio e dizer, ó, pequei contra a castidade. Primeiro que essa confissão está genérica demais. Ela deve ser específica. Não pode ser genérica. Pequei contra a castidade inclui, inclusive, o estupro. Acredito que você não fez isso. Né? Inclui o mau pensamento. Inclui a fornicação, inclui o adultério. Então, qual pecado contra a castidade você cometeu? Porque existem pesos diferentes. Ou você quer comparar o adultério a um mau pensamento? Não, né? A fornicação a um mau olhar? Não. Então, existem gradações. Então, é por isso que você precisa dizer o pecado de forma específica. Não precisa descer em detalhes. E aqui eu bato muito nessa tecla que eu acho muito interessante, porque é fácil de você entender. Você vai dizer o que fez, anote aí, né, no seu caderninho, acredito que você está com o caderno aí anotando a aula. Você vai dizer o que você fez, mas não precisa dizer como fez. Aliás, não deve dizer como fez. Não precisa, não é necessário. Você precisa falar, então, além de ser íntegra, além de ser específica, você também precisa, na acusação, falar os agravantes. Padre, o que são os agravantes? São aquelas circunstâncias, e aí sim você vai falar algumas circunstâncias, que tornam o pecado mais grave, que tornam um pecado venial em mortal, ou que tornam um pecado duplo, duplica ou triplica o pecado. Vamos pensar aqui, por exemplo, no roubo. Então o roubo pode ser, e olha como é interessante para você entender isso, o roubo, que é um dos mandamentos da lei de Deus, ele pode ser um pecado leve, expliquei isso já. Ele pode ser um pecado grave, mais propenso a ser um pecado grave, né, mais normal que seja um pecado grave, mas ele pode ser leve. E ele pode também ter agravantes, ou seja, ele pode ser mais grave ainda. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Se você rouba um objeto insignificante aqui da minha casa, da casa do seu vizinho, sei lá, leva um copo, né, leva uma latinha, sei lá o quê, aquilo é pecado? Sim. Você levou um cadeado, levou uma caixa de fósforo, é pecado? Claro que é. Não é seu, você roubou. É roubo, é pecado. Levou 50 centavos, é pecado, é roubo. Então é pecado, mas não é um pecado grave. Você não vai para o inferno porque roubou 50 centavos. Certamente vai para o purgatório. Vai para o inferno, não. Mas, se você roubar algo grande, algo que vai ofender muito a honra, a dignidade, ou vai prejudicar a outra pessoa gravemente, então é um pecado mortal. Se você levar a minha câmera, que é caríssima, gastei muitos bilhares de reais por ela, para que tenha uma imagem boa para você, se você levar a minha câmera caríssima, vai ser grave. Né? Se você levar, sei lá, os meus equipamentos de edição, meus equipamentos de filmagem, que são muito caros, investi muito dinheiro nisso, é pecado grave, entendeu? Mas, padre, como é que pode ser mais grave ainda do que isso? Se você tirar, por exemplo, o cálice da igreja, que além de ser um objeto caro, é um objeto sagrado. Você precisa dizer ao padre, nesse caso, o agravante. Padre, eu roubei o cálice da igreja. Roubei um cálice, porque aí são dois pecados juntos, dois pecados mortais. O pecado do roubo, que é mortal, porque é um objeto de importância e que ofende gravemente aquele que o possui, e o sacrilégio, que é uma ofensa grave a Deus. Você profanou um objeto sagrado, é um sacrilégio. Então são dois pecados mortais juntos, entendeu? Então, o agravante é aquela circunstância que torna um pecado venial em mortal ou um pecado que já é mortal mais grave ainda. E aqui eu poderia passar muito tempo citando muitas coisas sobre cada um dos 10 mandamentos. Nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, não tem tempo, senão ficaremos aqui o dia inteiro, não é possível. Né? Mas eu queria que você entendesse o conceito, porque você entendendo o conceito, você vai conseguir você mesmo aplicar em cada uma das circunstâncias do seu exame de consciência, né? Da sua acusação dos seus pecados. A última coisa que você deve fazer, a quinta coisa que você deve fazer para que a sua confissão seja bem feita é a penitência ou satisfação. A penitência ela é tão importante, bom, na história do sacramento da penitência, né, eu poderia falar muito sobre isso, mas aqui não haverá tempo. Inclusive foi o primeiro nome do sacramento.
Hoje, nós temos costume de chamar esse sacramento de confissão, mas o primeiro nome do sacramento foi penitência. Inclusive é o nome da minha tese de mestrado, né? Penitência. Então eu falo sobre cada um dos aspectos da penitência, são 3 capítulos. O que eu quero dizer é que a penitência não é uma formalidade que você pode simplesmente não fazer. Padre, e eu já sei a pergunta que você está fazendo agora, quer dizer que se não tiver penitência, a confissão é inválida? Quer dizer que o meu padre nunca deu a penitência? Eu já sei as perguntas todas que vocês fazem e eu vou tentar responder aqui brevemente. Não torna a confissão inválida. E o que é que eu faço se o padre não me passar a penitência? Peça. No final da confissão, o padre lhe deu a absolvição, esqueceu a penitência, ou ele não tem o costume, peça, padre, qual é a minha penitência? E o padre vai mandar você fazer alguma coisa simples. Não precisa ele mandar você rezar o rosário de joelho em cima do caroço de milho. Ele vai mandar você beijar o crucifixo, por exemplo. Eu achei interessante uma pergunta que me fizeram lá, aqui na semana, na Jornada da Boa Confissão. Nós tivemos dezenas, milhares, né, bom, não sei dizer quantas, né, perguntas, seja na comunidade do Facebook, aqui também nos comentários do YouTube. Mas uma pessoa perguntou uma coisa interessante. Ela falou assim, padre, o padre, ele me deu como penitência ir lá no sacrário rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E aí, a minha confissão foi válida? E eu fiquei assim olhando, não entendi essa pergunta, acho esquisita essa pergunta. E aí que eu fui raciocinar e entendi o que a pessoa quis dizer. Ela achou que ir diante do sacrário, se ajoelhar, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, não era penitência. Não é bem assim. Então, qualquer coisa que o padre mandar você fazer, obedeça. A obediência é a penitência. A obediência é a penitência. Peça que seja uma coisa, claro, concreta. Às vezes o padre diz, viva bem, né? Então, uma coisa assim, tá bom. Se ele passar isso, enfim, paciência, você vai tentar viver bem, né? Mas peça, padre, posso rezar alguma coisa, um salmo, algum Pai Nosso, alguma coisa, entendeu? Mas se o padre, por algum motivo, não der, não quiser dar, tiver esquecido, você não perguntou, não tem problema. O que é que você deve fazer? Você deve fazer uma penitência você mesmo, correspondente à confissão que você fez. Se você acha que é rezar um terço, que é rezar um mistério do terço, que é rezar 3 Pai Nossos de joelhos, faça uma penitência correspondente à confissão que você fez. Entendido? Então, para a gente terminar aqui, quais são as 5 partes essenciais para uma boa confissão? Qual é? Vamos lá. Exame de consciência, dor pelos pecados, propósito de não pecar mais, a acusação dos pecados, que deve ser feito de forma correta, e a penitência. Então, fazendo bem essas 5 coisas, vocês vão fazer uma boa confissão. Vamos fazer aqui um exercício prático, tá bom? Vamos lá. Então, prometi a vocês que a gente ia fazer uma mini simulação aqui de confissão, né? Então vamos usar um pouquinho aqui a imaginação, não vai ter ninguém aqui confessando comigo para fazer essa simulação, mas vamos lá. Você chega para o sacerdote, né? Na grande maioria hoje em dia das igrejas não existe mais o confessionário, né? Apenas nas igrejas tradicionais, como a minha, mas não importa, confissão, não importa o local, né? A igreja permite que seja feito fora do confessionário, contanto que seja num local digno. Enfim, e em caso de urgência, em qualquer lugar. Eu disse para vocês na primeira aula que eu já confessei no ônibus. Já atendi confissão no ônibus. Já atendi confissão na praça. Eu já atendi confissão, pasmem, no shopping center. Isso mesmo. Não existe lugar para salvar a alma. Se está precisando, é aqui e agora. Vamos lá, tem coragem? Confessa. Eu tenho coragem. Eu ando de batina em todo lugar. Então, em todo lugar eu posso ser sinal de Deus, né? Então, vamos lá. Então, a pessoa chega, você chega para confessar e você vai dizer esta frase para o padre. Padre, sua bênção, porque pequei. Então, o padre vai fazer o sinal da cruz, vai dar a bênção, né? Tem uma formulazinha que ele pode falar ou não, ou só dizer Deus te abençoe. E aí, não se esqueça, você vai falar a seguinte frase. O padre, a minha última confissão foi há tanto tempo. Se você não lembra, você diz mais ou menos. Às vezes eu não lembro, eu mesmo não lembro, quando foi a minha última confissão. Às vezes eu digo, padre, eu acho que fazem 3 semanas, 1 mês, não lembro. Aí eu digo, não lembro. Mas eu não lembro, mas eu sei mais ou menos 1 mês. Né? Eu não passo de 1 mês, a minha confissão, não passo de 1 mês. Então, eu sei que foi, no máximo, 1 mês. E os meus pecados são. E aí você vai, já tendo feito o exame de consciência do jeito que eu ensinei,
né, do jeito que eu falei para você que tem que ser feito, já tendo o arrependimento daquela forma que eu expliquei, e você vai acusar os seus pecados com o propósito, né, com aquelas características também do propósito. O propósito deve incluir o desejo de restituir os danos, etc. Né? Então você vai acusar os seus pecados. De que forma? De forma objetiva. Vamos inventar uma confissão aqui, vou inventar aqui da minha cabeça. É uma confissão qualquer, né? Digamos de uma senhora, sei lá, ou de um jovem, não sei. Vamos inventar aqui. Então, padre, eu briguei com meu marido, digamos com uma senhora casada, eu briguei com meu marido, eu menti, eu fui agressiva com os meus filhos, e eu faltei à missa domingo passado por preguiça. Acabou a confissão. Ô padre, é só isso? A confissão boa, anote aí no seu caderno, não é a confissão longa. O essencial, o mais importante da confissão, qual que é mais importante da confissão? O que será que é mais importante? As pessoas escrupulosas acham que o mais importante é o detalhe. É ser detalhista e extensivo em falar os pecados. Não. O mais importante da confissão é a contrição verdadeira. É o arrependimento. Porque é o arrependimento que perdoa. Sabia disso? Não sou eu o padre que está inventando isso aqui, não. Isso é a tradição da igreja. São Pio X fala sobre isso. Então, o principal é o arrependimento. Então, meu querido aluno, já estou te chamando de aluno aqui, né? Você está aqui na aula, é aluno. A confissão não é boa quando ela é longa, tá? Ela é boa quando ela é íntegra. Ela é boa quando ela manifesta um coração arrependido. Então, quantos segundos, você pode contar aí, não sei, vou pedir ao meu editor para colocar aqui, quantos segundos foi essa acusação? Tá, eu briguei com meu marido, eu menti, eu fui agressiva com os meus filhos, e eu faltei à missa domingo passado por preguiça. Acabou a confissão. Não durou 1 minuto, durou alguns segundos. Aparecendo aqui quantos segundos foi. E acabou. Agora o padre vai fazer alguma pergunta se ele quiser. Por exemplo, você falou que foi agressiva com seus filhos. Pode ser que o padre queira algum outro detalhe. Ele tem direito, ele é o juiz. No julgamento o juiz faz pergunta ao réu. Então ele vai perguntar, você bateu nas suas crianças? Com força? Foi violenta? Porque se foi, é um agravante. Uma coisa é você dar um puxãozinho de orelha, uma coisa é você dar uma palmadinha, outra coisa é você ferir seu filho. Talvez o padre queira algum detalhe que seria um agravante, que torna o pecado um pouco mais grave. Entendeu? Talvez uma pergunta que eu faço, às vezes eu faço essa pergunta, você está arrependido? Eu faço essa pergunta porque eu já escutei pessoas dizerem que não. E eu neguei a absolvição. Porque você não está arrependido, você está fazendo o que aqui, né? Então tive que ter uma conversa com a pessoa para explicar que ela não podia receber a absolvição. E até eu demorei bastante, eu me lembro que uma vez eu demorei bastante, porque eu consegui com que a pessoa se arrependesse lá na hora. Então passei assim uns 20, 30 minutos com a pessoa tentando convertê-la. Mas ela foi por formalidade, entendeu? Então às vezes o padre vai fazer alguma pergunta, vai lhe passar a penitência, vai lhe dar algum conselho, olha, tente rezar, né, tente ficar silenciosa, não discuta com seu marido, né, seja carinhosa com ele, sei lá. O padre vai dar algum conselho, ele não é obrigado a dar conselho, ele também não é obrigado a concordar com a sua confissão, no sentido que tem, às vezes, pessoas muito escrupulosas confessam coisas que não são pecado e o padre diz isso não é pecado. Mas não importa. O importante é que ele vai lhe dar a absolvição. Se ele der a absolvição, todos os pecados que você está arrependido, que você confessou, serão perdoados. Não importa. Tá bom? Então, depois que você acusou, ele vai lhe dar a absolvição. Durante, ou um pouco antes, ou durante a absolvição, enquanto ele está lá rezando, você não precisa prestar atenção no que ele está dizendo. Você vai rezar o ato de contrição. Tá? Então, procura um ato de contrição, decore, ou leve um papelzinho anotado, o ato de contrição, e você vai rezar o ato de contrição, que é o seu pedido de perdão a Deus, porque, no fundo, quem perdoa é Deus, não é verdade? Deus se utiliza do sacramento, mas quem perdoa é Ele. Então, você vai rezar o ato de contrição, e o padre vai lhe dar a absolvição. Se ele já lhe passou a penitência, você vai fazer a penitência. Se ele não passou, você pode perguntar. Nesse momento, eu vou fazer um pedido muito especial para você. Eu vou pedir a sua ajuda. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários do vídeo se eu, em algum momento,
te ajudei, se eu te ajudei a fazer uma boa confissão, seja nessa jornada da boa confissão ou nesse meu apostolado, como eu já disse, que eu continuo a fazer há mais de 5 anos nas redes sociais. Conta aqui para mim, que a gente também possa dar esse testemunho para outras pessoas. Por quê? Muitas pessoas pensam que não é possível. Eu já sou muito idoso, ou então eu sou jovem demais, eu não consigo fazer uma boa confissão, eu não tenho boa memória. Ou então, o meu padre não gosta de confessar, não gosta de atender confissões. Eu sou nervoso, eu não vou curar o meu nervosismo, eu fico sempre preocupado. Ou eu tenho uma tendência ao escrúpulo. E a gente fica dando uma cascata de desculpas, né, ou de problemas que são reais, não estou dizendo que não são reais, mas que a gente acha que não tem solução. Então eu queria que você colocasse aqui, por quê? Porque eu vejo dezenas, talvez até centenas ou milhares, não sei, de pessoas que me dizem que, padre, vale a pena. Padre, isso que você me ensinou mudou a minha vida. Sim, porque não é só um conhecimento intelectual, não é algo que eu aprendo como eu faço um curso de inglês ou eu aprendo, sei lá, uma nova habilidade. Não é uma habilidade, mas é algo que vai para a minha alma, que vai para o meu coração, e eu digo sem medo de errar, que vai transformar a minha vida. Porém, espero que você tenha escrito aqui no comentário, existe um problema. O problema é que, um pequeno problema, é que essas 3 aulas da jornada da boa confissão certamente não são suficientes para a gente descobrir todo esse tesouro que é o sacramento da confissão. Eu sei que eu ajudei muito, mas eu tenho certeza absoluta que eu posso ajudar muito mais. Eu te faço uma pergunta muito simples. Se essas 3 aulas foram boas, que tal 40 aulas comigo? Que tal nós descermos em cada um desses aspectos de modo tranquilo, de modo que eu possa responder à sua pergunta e não deixar nenhuma pergunta sem resposta? É esse o meu objetivo. E para isso, eu e a minha equipe, nós programamos, fizemos um esforço para fazer um programa especial, um curso chamado Como Confessar Bem. Não somente um curso teórico de conhecimentos sobre teologia, etc., mas um curso onde tudo isso que eu falei durante esses 3 dias, durante essa semana, e eu falei muito brevemente, embora tenha sido muito profundo, a gente possa descer em cada um desses aspectos e a gente possa realmente ter a nossa vida transformada. E aí, está disposto? Acredito que sim, e isso me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz porque eu fiz todo este esforço, todo este apostolado, todo este empenho para dar a você aquilo que eu tenho certeza que vai poder mudar a sua vida. Claro, como eu falei, 3 aulas não são suficientes para a gente descobrir esse tesouro. E talvez as dezenas de vídeos que eu tenho no YouTube, centenas, na verdade, de vídeos, de postagens, de lives que eu tenho nas redes sociais, elas nos trazem dicas, nos trazem informações importantes, mas elas estão muito dispersas, estão muito soltas. E tem outra coisa também que eu acho que é muito importante falar para você. Devido ao número de seguidores que eu tenho, são quase 350 mil pessoas no YouTube, são mais de 200 mil, acho que 260 mil no Instagram, e por aí vai. Não é possível eu sequer ler todas as perguntas. É humanamente impossível. É humanamente impossível ler, quanto menos responder. Então, fica muito difícil eu acompanhar você. E eu queria, sinceramente, acompanhar você, pegar na sua mão e lhe conduzir, para que você possa realmente ser transformado, para que você possa realmente, a partir deste programa, a partir desta solução que eu vou lhe dar, você possa crescer na santidade. E eu queria te explicar aqui, rapidamente, o que é que nós preparamos para você. Veja bem, o curso Como Confessar Bem, eu queria que você me acompanhasse até o fim, porque eu tenho uma surpresa muito especial para você no final disso que eu vou falar aqui brevemente. Por favor, me acompanhe até o fim, porque você não vai se arrepender do que eu vou falar aqui. O nosso curso Como Confessar Bem, nele nós vamos abordar algumas coisas que, sinceramente, não dá para a gente abordar aqui
por questões de tempo, por questões também de profundidade. Eu vou falar, por exemplo, sobre a história do sacramento da confissão. Vou responder aquela perguntinha, onde está na Bíblia? Então nós vamos descer nas bases bíblicas, nas bases históricas do sacramento da confissão. Vou mostrar para você como foi o desenvolvimento da confissão desde os apóstolos até chegarmos a nós agora. Vou responder para você exatamente aquelas perguntas que talvez você tenha, aquelas perguntas sobre o arrependimento, como eu faço para ter um arrependimento perfeito, a contrição, o que é que significa a atrição, como deve ser o propósito, quais são as características do propósito. Nós vamos descer também em coisas práticas, aquilo que eu fiz na aula de hoje, rapidamente, né, sobre o modo de confessar. Então nós vamos descer sobre cada um daqueles aspectos, eu vou explicar para você por que a gente deve dizer o tempo da confissão, como deve ser o ato de contrição, como deve ser cada um daqueles passos da confissão, como fazer o exame de consciência. Eu vou explicar para você o exame de consciência diário, o exame de consciência para a confissão. Também nós vamos ter aulas sobre a confissão geral, o que é confissão geral, talvez você não saiba o que é que significa isso, como resolver as confissões inválidas, nulas e mal feitas do passado. Talvez ao fazer esse curso, você tenha percebido que muitas das suas confissões foram mal feitas, ou talvez até nulas. Padre, o que é que eu faço agora? A confissão da minha primeira comunhão foi inválida, a confissão da minha crisma foi inválida, as confissões que eu fiz quando era jovem foram todas inválidas. E agora? Como resolver esses problemas do passado? Porque eles continuam aqui na sua consciência. Vou explicar para você o passo a passo para você realmente, a partir de agora, ter uma vida nova na graça de Deus, aproveitando bem o sacramento da confissão. Ô padre, você pode me dizer, eu já sei de tudo, eu já sei fazer confissão geral, eu já estudei teologia, eu já sei a história da confissão, eu já li muito sobre isso, não sei, eu não preciso, na verdade, muito obrigado. Veja bem, talvez você seja uma pessoa de confissão frequente, talvez você realmente faça confissões muito piedosas. Talvez você seja uma pessoa de confissão já muito bem feita, mas este curso ele serve para você por quê? Porque certamente você pode ser um catequista, você pode ser pai, pode ser mãe, ou você pode ser alguém que queira ensinar para outras pessoas como confessar bem. Uma coisa é eu ler um livro grosso, que às vezes eu nem me lembro o que é que eu estou lendo, às vezes eu não tenho quem me explique. Qual é a diferença de um curso? Você vai ter a mim para lhe explicar. Uma coisa é eu ler um texto, outra coisa é eu ter alguém que eu confio, eu acredito que você confie em mim, que me explique, que me dê exemplos práticos. E esse é meu jeito de falar, esse é meu jeito de catequizar, de ensinar. Eu não gosto de coisas muito elevadas, muito difíceis, muito teóricas, muito cheias de línguas estrangeiras. Eu quero falar a sua língua, eu quero usar exemplos práticos, né? Como eu usei aqui, eu falo de bolo, eu perguntei no meu Instagram, o que é que mais você aprendeu na aula 2? Acho que foi na aula 2. Aí a pessoa respondeu, aprendi como fazer um bolo sem ele murchar. A pessoa estava zoando com a minha cara, né? Porque eu uso exemplo do dia a dia, né? Então, coisas que são práticas para você. E é isso que eu tenho para lhe oferecer. A pergunta que vale muito, né? A pergunta que está pairando aqui sobre todos nós. Quanto custa esse curso? E eu, antes de falar quanto custa, né? Qual é o valor do curso, eu queria realmente fazer a distinção entre estas duas palavras, valor e o preço. São duas coisas completamente diferentes. Quer ver? Eu vou fazer aqui um exercício com você. Provavelmente, eu acredito que 80%, 90% das pessoas que estão me vendo, estão vendo através de um celular. E eu lhe pergunto, qual é o valor deste celular que você tem na mão? Veja bem, não perguntei o preço. Não quero que você coloque aí nos comentários quanto é que custou o seu celular. Eu quero saber qual a importância que ele tem para você. Talvez ele seja tão importante para você que se você esquecer ele em casa, você volta para pegar. Se roubarem o seu celular, eu não sei quanto custou, mas será ou não será um pecado grave da pessoa que roubou? Certamente que sim. Por quê? Porque independente do preço, ele pode ter custado, sei lá, 10 mil reais, né? Um top de linha aí, ou ele pode ter custado, não sei, bem menos do que isso, né? Mas certamente não é o preço.
o valor dele é muito grande. Então, agora eu lhe pergunto, qual é o valor disso que eu estou lhe ensinando? Qual é o valor de fazer uma boa confissão? Qual é o valor de ter paz na consciência ao fazer uma confissão bem feita? Este valor não se mede por preço. Entendeu? Então é isso que eu quero que você medite. Eu sei que a minha câmera, por exemplo, que está me filmando agora, ela tem um preço altíssimo. Mas além desse preço caríssimo dela, existe um valor muito grande, porque através dela e todos esses aparelhos que estão aqui perto de mim, computadores, etc., etc., através desses instrumentos, eu posso chegar a milhares e milhares de pessoas. Entendeu? Então, mas baixando para o concreto, né, para o prático da nossa vida, o valor, o preço que poderia ser justo, e eu queria falar aqui um pouco para você sobre os cursos online que eu já fiz. Eu já fiz muitos cursos online para ajudar a eu aprender a fazer isso que eu faço hoje, a filmar, a gravar vídeos, a editar vídeos, né, a formar equipes, etc., né? Então é um know-how, vamos falar assim, que a gente não aprende no seminário, é um conhecimento que a gente não aprende no seminário. É algo realmente muito difícil. Então eu fiz muitos cursos. E dos cursos que eu fiz, eles variam entre 15 mil reais, exatamente, eu já fiz cursos de 15 mil reais, né, acompanhamentos, mentorias de 15 mil reais, até o mais barato, R$1.000. Então essa quantidade de cursos, essa quantidade de programas que eu fiz, nenhum deles eu me arrependo de ter investido isso. Por quê? Porque esse investimento me ajudou a dar o melhor para você. Um vídeo de qualidade, uma publicação de qualidade. Nós temos hoje no nosso Instagram, diariamente, de 3 a 5 publicações, fora o YouTube, fora as outras redes sociais. A minha equipe toda aqui também me ajuda a elaborar isso, pega meus conteúdos, né, edita os meus vídeos, faz todo o trabalho para que não deixe nem um dia, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja viajando, mesmo que eu esteja de férias, eles sempre estão lá para publicar e para que esta mensagem alcance mais pessoas. Então, se eu pensar no preço mínimo de um curso online, pensaríamos em R$1.000. Porém, eu conheço a realidade sua. Eu sei quem me segue. Eu sei que as pessoas que me seguem, muitas vezes, são pessoas simples. Ou talvez pessoas que pagariam R$2.000, R$3.000 no celular, mas para aprender sobre a fé católica, não estariam dispostas a investir. Bom, eu entendo que existe uma barreira, talvez, para a gente compreender isso. Então, para que ninguém fique de fora, para que o máximo de pessoas possíveis possa aprofundar este assunto, eu acho que seria mais justo diminuir isso para a metade. Ou seja, seria justo que eu cobrasse R$500. Por quê? Porque isso iria realmente valorizar todo esse trabalho meu e de toda a minha equipe, e tudo isso que a gente investiu, e também ia dar para você uma possibilidade não muito difícil, que você não precisava vender nada, para que você pudesse ser meu aluno. E sendo meu aluno, e atenção, por favor, preste atenção que eu vou dizer aqui, a quantidade de pessoas que são os meus alunos é pequena em relação à quantidade de seguidores que eu tenho. Eu diria que é cerca de 1%, eu não sei, nunca fiz essa porcentagem, mas é muito pequena. Mas essa pequena quantidade, e eu acredito que você também, tornam-se os meus patrocinadores, tornam-se os meus benfeitores. Você investe na sua formação e me ajuda a continuar esse apostolado, entendeu? Mas, mesmo assim, mesmo sabendo que R$500 seria um preço muito justo e bem abaixo do valor de todos os cursos online que existem por aí, eu acho, e continuo insistindo, e vou insistir ainda agora, nesta turma que nós vamos abrir agora, que ele deve ser acessível a todos, sem exceção. Que todos que estejam presentes aqui neste vídeo, que estejam vendo este vídeo, possam adquirir o Como Confessar Bem. Por isso, nós decidimos continuar com o preço desde quando nós lançamos o curso de R$297.
Exatamente, R$ 297, que você pode dividir em 12 vezes de R$ 29. Gente, é o preço de um lanche por mês, não é por dia nem por semana, é por mês. Você está entendendo? Para a sua vida transformada, para você aprender a confessar bem, para você ter um ensinamento muito profundo sobre confissão. E digo mais, eu tenho certeza que você não vai encontrar esse ensinamento em nenhum outro lugar, a não ser que você leia muitos livros, a não ser que você faça um curso de teologia, e mesmo assim, porque não é só um ensinamento teórico, repito, mas é a minha alma, é aquilo que eu estou dando, é aquilo que eu experimentei nesses 20 anos de padre, a minha experiência como catequista e a minha experiência como confessor. Isso não vai ter livro nenhum que possa possuir, não é verdade? Agora, eu não disse que você não ia se arrepender se você ficasse até o fim, então você que está aqui até o fim, que não desistiu quando eu comecei a falar que tinha curso, então não vou mais escutar isso não, e foi embora, tudo bem, quem foi embora a gente entende, a gente respeita, pode continuar com as minhas dezenas, centenas de vídeos gratuitos, tudo bem, mas você que está aqui até o fim, é você com quem eu quero falar, eu quero você porque eu sei que você está mais comprometido, porque você deu mais valor a esse conteúdo, porque você quer levar mais a sério a sua formação cristã. Então, para você que vai entrar nesta turma do Como Confessar Bem, que nós vamos abrir segunda-feira as inscrições, eu tenho um presente especial. Sabe qual é o presente especial? É uma coisa que você me pediu muito e que eu vou dar como bônus, vou dar de graça, um material, um mini curso sobre castidade na juventude e no matrimônio. O que é que pode, o que é que não pode no matrimônio, como ser casto na vida matrimonial. Então vou focar bastante sobre a vida matrimonial e também na vida solteira, você que é solteiro, que tem problemas na castidade, como confessar, como se livrar dos vícios, até que ponto um pensamento, um olhar, etc. Enfim, um curso especial que eu estou muito empolgado, muito feliz. Ninguém está sabendo disso, só você que ficou aqui até o fim. Você que entrar nesta turma agora, do Como Confessar Bem, você vai ganhar gratuitamente um curso sobre castidade. E aí, vale a pena? Se vale a pena, dá um like aí nesse vídeo. Se você já deu, dá de novo. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Padre, então como é que a gente faz? Onde é que está o link? Peraí, que ainda tem mais outro presente. Vocês querem outro presente? Vocês querem outro? Eu vou dar outro presente. Esse presente, quem não entrar agora vai se arrepender muito, porque vai ser exclusivo para você que vai vir para essa turma agora do Como Confessar Bem. Preste atenção que eu vou falar. Para os 100 primeiros alunos, as 100 primeiras pessoas, veja quantas pessoas tem que viram esses vídeos. Só na primeira aula, que eu não me engano, não me lembro exatamente, mas foram mais de 20 mil pessoas que viram a primeira aula. Eu não sei quantas pessoas vão ver isso que eu vou falar agora. Então preste atenção. Mas acredito que serão algumas milhares de pessoas. Mas apenas as 100 primeiras pessoas que fizerem inscrição no Como Confessar Bem, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, vocês vão receber um presente muito bom. Vocês vão receber um dia inteiro de formação comigo sobre os 10 mandamentos. Não, você não escutou errado. Vou repetir, porque você escutou certo. Eu vou dar de presente para os 100 primeiros um dia de retiro de formação online pelo aplicativo Zoom, onde eu vou poder ver você, se você quiser, e você vai poder fazer uma pergunta diretamente a mim sobre os 10 mandamentos. Nós faremos uma parte da manhã, uma parte da tarde, provavelmente não, será em um sábado, que nós vamos marcar depois, mas esse bônus, esse presente, vai ser exclusivo para as 100 primeiras inscrições da segunda-feira. E aí, gostou? E aí, vale ou não vale a pena? Vou ou não vou te esperar segunda-feira? Bom, não acabou ainda. Eu queria dizer rapidamente quais são os outros bônus que nós temos. Veja, eu vou dar de presente para você, como se não bastasse, todos os que se inscreverem esta semana, nesta turma do Como Confessar Bem, vão receber de presente um e-book sobre exame de consciência.
que você vai poder ler no seu celular, no seu tablet, vai poder até imprimir, se você quiser, com uma lista dos pecados de cada um dos 10 mandamentos, para lhe ajudar a fazer uma boa confissão. Além disso, você vai ganhar também um outro e-book. Todos vocês que entrarem nessa turma vão ganhar um e-book com um resumo de todo o curso. Nós vamos fazer, aliás, já está feito, né? Nós vamos dar para você de presente um resumo em forma de e-book, onde você possa ler condensadamente o resumo de todas estas aulas, né? Dessas 40 aulas, de forma bem prática, de forma bem concisa. Vocês vão ganhar também, não parou ainda, um outro bônus, um outro presente. Vão ganhar também um mini curso, 3 aulas especiais sobre os escrúpulos de consciência. Vocês sabem que eu tenho um outro curso chamado Escola da Consciência, é um curso bem maior, de mais de 60 aulas. Vocês vão ganhar 3 aulas especiais. Para você que talvez sinta um pouco de escrúpulo na confissão, vocês vão ganhar de presente também nesta turma que você entrar agora do Como Confessar Bem. Não parou por aí. Você também vai entrar em uma comunidade, onde vocês vão poder interagir, vão poder fazer perguntas, vão poder conversar no aplicativo Telegram. Então, Telegram é como se fosse o WhatsApp, sendo que mais fácil da gente controlar, da gente gerenciar. Então, todos os alunos estão numa comunidade exclusiva do Telegram, aonde vocês vão ver os meus avisos, aonde vocês vão tirar mais suas dúvidas. E também, como eu disse no começo, lá na própria área de membros do curso, abaixo das aulas, vocês vão ter, eu não sei se é exatamente abaixo das aulas, né? Mas lá vai ter um espaço onde você vai poder colocar sua pergunta sobre cada aula. E eu e a minha equipe, né? Minha equipe, as pessoas que são instruídas por mim, vão responder todas as suas perguntas. Então, aquela sua pergunta que fica sem resposta lá no Instagram ou nos comentários dos vídeos do YouTube, porque a gente não tem condição de responder, elas serão respondidas lá no curso. E aí, gostou? Olha, eu acho que é irresistível. E eu quero ver todos vocês lá. Eu quero ver você lá comprometido, dando valor àquelas coisas que realmente têm valor. A gente investe em tanta coisa, né? Eu me lembro de vou contar aqui uma piada de velho, tá? Alguns anos atrás virou meme uma senhora que estava reclamando do Bolsa Família. Vocês lembram dessa piada? Virou meme essa senhora, né? E ela dizia, porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Aí virou música, né? Foi muito engraçado aquele negócio, né? Porque na época, acho que, sei lá, uns 7 anos atrás, R$300 era um valor, assim, bem alto para uma calça, né? Mas enfim, gente, R$297, aliás, R$29 por mês, realmente não é muita coisa para você se comprometer. Então é muito importante isso. A gente, às vezes, precisa de um compromisso para nós darmos valor. E este é o compromisso mínimo que eu peço de você, mínimo mesmo, para que você possa realmente ser ajudado por você mesmo e possa realmente ter os frutos de tudo isso. Mas olha, eu não vou falar mais, porque eu já falei muito, você está cansado de me ouvir. Eu vou deixar algumas pessoas aqui, e eu peço só que você me dê um minutinho agora para deixar algumas pessoas que são os meus alunos falarem sobre o curso. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudio, eu sou aluno do Padre Leonardo no curso Como Confessar Bem. E eu aprendi muito com esse curso, porque de primeiro eu não sabia confessar. Tinha muita dificuldade de me confessar, muito medo. Até que eu vi um curso Como Confessar Bem. Então imediatamente eu adquiri e assisti todas as aulas, e eu garanto para vocês que vale cada centavo e vale cada segundo que você passa assistindo. E foi um divisor de águas assim na minha vida, porque pude tirar muitas dúvidas do que era realmente pecado ou não e como confessar. É um conteúdo muito aprofundado, né? Mas também de uma simplicidade. Ensina a gente muito bem, vai tirando os medos que a gente tem, né? Cada aula que passava eu queria ir para outra aula e queria e voltava. Como catequista também pude orientar as crianças e jovens a se confessarem. Gostei, amei, aprendi muitas coisas boas. Comecei a aprender como me confessar, o que falar, como me portar na confissão. E foi um ótimo investimento que eu fiz para minha vida espiritual. Aliás, não vale a pena, vale a alma. Façam esse investimento.
porque vai ser um tesouro que vocês vão adquirir para a vida toda de vocês. Respondendo algumas perguntas rápidas, Padre, as aulas já estão todas gravadas? Sim, as aulas já estão todas gravadas, você pode assistir quando quiser, onde quiser. Padre, quanto tempo eu terei acesso a esse curso? Você terá acesso por 1 ano. Então, 1 ano inteiro você pode ver o curso quantas vezes você quiser. Padre, no final do ano, o que é que eu posso? Eu posso continuar? Pode. Então, no final do ano, você pode renovar a assinatura e continuar, e renovar por mais 1 ano e assim por diante, caso seja necessário, caso você ache que é necessário. Mas você terá 1 ano inteiro de acesso ao curso. Você terá também, e preste atenção porque eu já ia esquecendo desse detalhe, eu vou dar para você um bônus bem interessante. Eu vou dar para você um bônus especial sobre como lidar com a vergonha na confissão, especificamente sobre a vergonha na confissão. Eu acho que muita gente tem isso e eu resolvi também fazer uma aula especial que não tinha no curso passado. Então essa turma vai ter muitas coisas que no curso passado não tinha, e eu estou até imaginando que algumas pessoas do curso passado vão querer entrar nesse curso novo, né? De tantos presentes que eu estou dando para você. Então, gente, eu sei que talvez você já esteja cansado, talvez você já esteja ansioso para entrar. Lembrando que você pode pagar pelo boleto, você pode parcelar no cartão em até 12 vezes, você pode usar o Pix, enfim, as formas de pagamento são muitas. Se você está assistindo de outro país, eu tenho vários paroquianos virtuais de vários países do mundo, existem também formas de pagar. Você também estando em outro país, a nossa plataforma é a Hotmart, ela oferece a possibilidade dos estrangeiros também pagarem por outras vias, tá bom? E o meu time de suporte, né, vai estar sempre respondendo as perguntas de vocês lá no chat, na hora, ou também por e-mail. Então você vai ter a oportunidade de segunda-feira fazer parte desta turma muito especial do nosso curso Como Confessar Bem. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muito o esforço em estar assistindo essa aula, o esforço ter me acompanhado até o fim, e eu espero contar com a sua presença nesta nova turma do Como Confessar Bem. Eu espero chamar você não só de meu paroquiano virtual, mas também de meu aluno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Você acabou de assistir às aulas da Jornada da Boa Confissão, que foi um evento que eu fiz no início deste mês, ensinando como confessar bem. E no final deste evento, eu abri uma nova turma do meu curso Como Confessar Bem, dessa vez com vários bônus muito especiais de coisas que eu queria muito dar para vocês e que vocês tinham me pedido muito. Por exemplo, uma imersão sobre os 10 mandamentos, um curso especial sobre castidade no matrimônio e na juventude, um e-book sobre exame de consciência e também um aulão sobre vergonha na confissão. Só que muitas pessoas ficaram de fora desta turma, porque a gente tem mania de procrastinar, né? Deixar para depois, deixar para a última hora, e a gente acaba perdendo as oportunidades. Então o que aconteceu? Quando eu fechei as vagas, muitas pessoas vieram no privado ou escreveram para a nossa equipe, vieram pedir: ô padre, será que não dava para entrar nesta turma e ganhar os bônus? Então a gente resolveu dar uma nova chance. A gente não pode ficar indefinidamente, porque nós precisamos fechar a turma e cuidar dos alunos. A gente precisa dar atenção a essas pessoas que chegaram. Mas eu não queria que ninguém perdesse essa oportunidade. Por isso, nós vamos abrir por 24 horas de novo as inscrições para você fazer parte desta turma e receber todos os bônus do Como Confessar Bem. Lembrando que, ao se tornar meu aluno, você se torna também benfeitor desta obra de evangelização. São centenas de vídeos no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, atingindo centenas de milhares de pessoas que gratuitamente recebem um conteúdo de qualidade. Mas para isso, para que eu possa sustentar toda a minha equipe, para que a gente possa dar conteúdo de qualidade, é preciso também que algumas pessoas, que você que é mais interessado em aprofundar
em investir na sua formação, que você também se torne nosso aluno e assim torna-se também o nosso benfeitor. Eu posso lhe ajudar mais e você também me ajuda a evangelizar mais, tá bom? Então, caso você queira entrar nesta turma, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo que você pode clicar apenas nas próximas 24 horas e se tornar meu aluno desta turma do Como Confessar Bem. Lembrando, você vai receber as gravações da imersão dos 10 mandamentos. Vou passar um dia inteiro dando aulas sobre os 10 mandamentos e esta aula vai ficar gravada e você vai poder assistir e aprofundar esse assunto. Você vai receber também um curso que eu vou preparar especialmente sobre castidade, que é um assunto muito delicado, muito importante, especialmente para os casais, mas também para os jovens. Vergonha na confissão, algo que eu acho que é muito importante a gente tratar sobre isso, porque é um tema muito recorrente. Enfim, todos esses bônus você vai poder receber. Lembrando que você pode dividir em 12 vezes, vai ficar um preço bem barato, acessível a qualquer pessoa e você pode, com isso, como eu falei, também contribuir, ser benfeitor desta obra de Deus. Então, te aguardo como meu aluno. Você tem até amanhã para fazer a sua inscrição. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.